O sol nasce sobre a Gália, como sempre nasceu. As aldeias acordam com os mesmos sons de sempre. Galos cantam. Crianças correm entre as casas de madeira e palha. Ferreiros acendem suas forjas, preparando-se para mais um dia de trabalho. Guerreiros treinam nos campos abertos, espadas batendo contra escudos em ritmo familiar. Druidas caminham pelos bosques sagrados, seus mantos brancos desaparecendo entre as árvores antigas. Tudo parece normal, tudo parece como sempre foi. Mas algo mudou. Algo invisível. Algo que a maioria dos gauleses ainda não consegue sentir, mas que já está moldando seu destino. No sul, muito além das montanhas cobertas de neve, em cidades de pedra que a maioria dos gauleses nunca verá, homens curvam-se sobre mesas cobertas de mapas. Não mapas simples, rabiscados à pressa. Mapas detalhados, precisos. Mapas que mostram cada curva de rio, cada passagem nas montanhas, cada aldeia importante, cada rota comercial. Mapas que os próprios gauleses não possuem de suas próprias terras. Nomes estão anotados cuidadosamente ao lado de cada região tribal. Éduos, Arvernos, Sequanos, Euvécios, Belgas, Carnutes, Senones. Ao lado de cada nome, colunas de informações escritas em latim. Quem lidera a tribo, há quanto tempo está no poder, quantos guerreiros pode mobilizar, quais são suas rivalidades históricas, com quem se aliaria em caso de conflito, e mais, quanto custaria comprar a lealdade de um chefe, quais presentes seriam mais efetivos, quais fraquezas pessoais poderiam ser exploradas. Escribas romanos anotam tudo isso metodicamente, sem pressa, sem emoção, como quem cataloga mercadorias num armazém. Mensageiros cruzam as fronteiras com frequência crescente. Alguns vestidos como comerciantes, outros como enviados diplomáticos. Trazem cartas seladas com cera vermelha, presentes caros cuidadosamente escolhidos, promessas formuladas em linguagem jurídica precisa. Voltam carregados de informações, sempre mais informações. Quantos homens a tribo X conseguiu mobilizar na última guerra? O chefe Y está seguro em seu poder ou enfrenta desafios internos? A tribo Z cultiva mais trigo ou cevada? Há minas de ferro na região? Os druidas locais apoiam ou se opõem à aproximação com Roma? Cada detalhe é registrado, arquivado, cruzado com outras informações, transformado em conhecimento estratégico. A Gália ainda se sente livre, ainda acredita que controla seu destino, ainda pensa que as decisões importantes sobre guerra e paz, sobre alianças e inimizades, são tomadas em conselhos tribais, por druidas sábios reunidos em bosques sagrados, por chefes corajosos que provaram seu valor em batalha. Não percebe que as decisões mais importantes sobre seu futuro já estão sendo tomadas em outro lugar, por outros homens, usando lógicas completamente diferentes. Roma não olha para a Gália e vê florestas misteriosas ou tribos guerreiras. Roma olha para a Gália e vê problema matemático. Território que pode ser dividido, calculado, conquistado através de planejamento meticuloso. A liberdade não acaba com um som dramático de espadas cruzadas e gritos de guerra. Não acaba em campo de batalha, com heróis morrendo gloriosamente. A liberdade acaba no silêncio de uma sala, onde mapas são estudados e estratégias são discutidas friamente. Acaba quando alguém consegue transformar território em problema matemático. Acaba quando conquista deixa de ser confronto de coragens e vira execução de plano detalhado. E a Gália, sem saber, está sendo planejada. Cada tribo, cada rivalidade, cada fraqueza está sendo identificada, catalogada, preparada para uso futuro. O destino da Gália não será decidido por deuses ou pelo valor de seus guerreiros. Será decidido em salas de pedra, por homens que nunca seguraram espadas em batalha, através de documentos que os gauleses nem sequer conseguem ler. E essa decisão já foi tomada. Antes de continuarmos, se histórias sobre poder,
conquista e o nascimento violento das nações te prendem até o fim, inscreva-se no Ecos da História. Aqui, a história não começa nas batalhas, começa nas decisões silenciosas que tornam as batalhas inevitáveis. Para entender verdadeiramente o que está prestes a acontecer com a Gália, precisamos virar nossas costas para o norte por um momento e olhar para Roma. Não a Roma idealizada das lendas, não a Roma eterna e invencível dos mitos. A Roma real, a Roma de carne, pedra, sangue e ambição desmedida. No final do século II a.C., Roma tecnicamente ainda é república. Teoricamente, o Senado governa. Teoricamente, as leis ancestrais são respeitadas. Teoricamente, existe equilíbrio de poderes. Teoricamente, ninguém acumula poder demais. Na prática, o sistema está se despedaçando. As ruas de Roma cheiram a violência contida. Facções políticas se enfrentam abertamente. Reformadores tentam redistribuir terras, são assassinados. Conservadores tentam manter privilégios, são derrubados. O sangue romano mancha as pedras da própria capital com frequência alarmante. E no meio desse caos político, uma lógica perversa se estabelece como única verdade que todos aceitam. Poder real não vem de eleições ou debates no Senado. Poder real vem de glória militar. Para sobreviver politicamente em Roma, para pagar dívidas, para comprar votos, para intimidar rivais, para ter qualquer chance de moldar o futuro da República, você precisa comandar legiões vitoriosas. Precisa retornar a Roma coberto de glória, seguido por desfiles triunfais, trazendo ouro saqueado e escravos acorrentados. E para conseguir tudo isso, você precisa de guerra. Mas Roma já conquistou a Itália inteira, já domina a Espanha, já destruiu Cartago e transformou o norte da África em província. Já controla a Grécia e grande parte do Mediterrâneo Oriental. Os inimigos próximos e óbvios já foram derrotados. Então o que fazer quando você precisa de guerra, mas não há inimigos convenientes? Simples. Você expande a definição de ameaça. Você olha mais longe. Você transforma povos que vivem suas vidas, sem pensar em Roma, em perigos potenciais que precisam ser neutralizados. E assim províncias conquistadas deixam de ser apenas territórios subjugados, tornam-se moeda de poder político em Roma. Cada general que retorna vitorioso de campanha distante ganha influência política desproporcional. Pode pagar as dívidas que acumulou comprando votos, pode financiar a próxima eleição, pode distribuir terras aos seus veteranos, criando base de apoio leal, pode desafiar rivais de posição de força. A máquina romana não cresce apenas porque o Senado decide estrategicamente expandir fronteiras. Cresce porque dezenas de homens ambiciosos percebem que conquista externa é caminho para poder interno. Ambição pessoal e política de Estado se fundiram numa coisa só, indistinguível e devastadora. E a Gália? A Gália é a oportunidade perfeita esperando para ser explorada. Rica em recursos naturais, minas de ferro, ouro, prata, florestas imensas, rios navegáveis, terras férteis produzindo grãos em abundância, populosa o suficiente para fornecer milhões de escravos, caso seja conquistada. Dividida politicamente, dezenas de tribos que se odeiam mutuamente, sem unidade, sem coordenação central, incapazes de apresentar frente unida contra a ameaça externa. Perto o suficiente para Roma para justificar intervenção sob qualquer pretexto de segurança. Longe o suficiente para que a maioria dos romanos nunca veja com próprios olhos e possa acreditar em qualquer narrativa que lhes for contada. E, crucial, partes da Gália já são oficialmente aliadas de Roma, através de tratados, o que significa que Roma não precisa invadir abertamente. Pode proteger aliados, pode responder a pedidos de ajuda, pode entrar, legalmente, com total justificativa diplomática. Em Roma, homens ambiciosos estudam os mapas da Gália da mesma forma que comerciantes estudam mercadorias valiosas em mercado distante.
Não vêem florestas antigas, rios limpos e aldeias onde famílias vivem há gerações. Vêem oportunidade, vêem carreira política, vêem riqueza, vêem futuro, vêem solução para suas dívidas e seus problemas políticos. E entre esses homens, há um que olha para o norte com atenção especialmente intensa. Um homem profundamente endividado, politicamente vulnerável, cercado de inimigos poderosos no Senado, desesperado por glória que o salve da ruína financeira e política. Mas esse nome ainda não é o mais importante. Ainda não. Por enquanto, é apenas mais um entre vários senadores romanos planejando meticulosamente como transformar território estrangeiro, vidas humanas e culturas milenares em moeda que possa ser gasta no jogo político de Roma. Roma não cresce por acaso ou destino manifesto. Roma cresce porque conseguiu transformar a ambição pessoal de indivíduos em política de Estado, porque institucionalizou a conquista como solução para problemas internos. E a Gália, rica, dividida e parcialmente aliada, acaba de entrar no radar dessa máquina implacável. O que acontece quando uma subjugação que transforma a guerra em carreira encontra uma civilização que transforma a guerra em ritual de honra? Estamos prestes a descobrir. A grande ironia da história e a tragédia da Gália é que Roma não invade a Gália. A Gália convida Roma para entrar. Por décadas, por séculos na verdade, as tribos gaulesas vivem suas guerras particulares. Éduos contra arvernos numa rivalidade que ninguém mais lembra como começou, mas todos sabem que é eterna. Sequanos disputando o controle de rotas comerciais lucrativas. Belgas defendendo agressivamente suas fronteiras do norte contra tribos germânicas. Alóbroges, Helvécios, Carnutes, cada um com suas próprias disputas, suas próprias vinganças, suas próprias ambições. Cada conflito gera alianças temporárias que se dissolvem quando conveniência acaba. Gera traições calculadas que todos aceitam como parte do jogo. Gera vinganças que atravessam gerações, pais ensinando filhos a odiar tribos específicas por ofensas cometidas décadas antes. É sistema caótico, mas funcional. Equilíbrio de poder que oscila constantemente, mas raramente colapsa completamente. Nenhuma tribo consegue dominação permanente. Nenhuma aliança dura tempo suficiente para mudar fundamentalmente o jogo. E então, no meio desse equilíbrio instável, uma ideia começa a se espalhar entre os chefes mais ambiciosos. E se pudéssemos inclinar a balança permanentemente a nosso favor? E se buscássemos um aliado tão poderoso que nossos inimigos nunca mais ousassem nos desafiar? Os Éduos são os primeiros a pensar realmente grande. Tribo rica, controlando terras férteis no coração da Gália, situados estrategicamente em confluência de rios importantes, os Éduos sempre se viram como naturalmente superiores. Mais civilizados que tribos do norte, mais organizados que tribos das montanhas, mais dignos de liderança sobre toda a Gália. Mas há problema fundamental com essa autoimagem. Os arvernos pensam exatamente a mesma coisa sobre si mesmos. Por gerações incontáveis, essas duas tribos disputam supremacia, guerreiam abertamente, fazem pazes carregadas de ressentimento, voltam a guerrear. Nenhuma consegue vitória decisiva e permanente. O equilíbrio frustrante persiste, geração após geração. Então, os Éduos têm uma ideia que deve ter parecido brilhante no momento. Roma. Roma já não é desconhecida. Mercadores romanos sobem os rios gauleses há décadas, seus barcos carregados de vinho, azeite de óleo, ferramentas de metal de qualidade superior. Suas histórias sobre a grandeza de Roma, sobre legiões invencíveis, sobre cidades de pedra onde centenas de milhares vivem, já circulam amplamente. E mais importante, Roma tem esse hábito aparentemente generoso de fazer tratados de amizade com povos que a procuram buscando proteção ou aliança. Emissários éduos viajam ao sul. A jornada é longa, cruzando territórios de várias tribos, algumas amigas, outras nem tanto. Mas chegam. Encontram-se com autoridades romanas em cidades que os deixam completamente impressionados. Imagine o emissário éduo entrando em Roma pela primeira vez.
edifícios de pedra que se erguem como montanhas artificiais, mais altos que qualquer coisa que já viu. Aquedutos gigantescos atravessando vales, trazendo água de lugares distantes. Ruas pavimentadas onde milhares caminham simultaneamente. O barulho, a multidão, o cheiro de comida, perfumes, esgoto, humanidade comprimida. Ele para, olha ao redor e pela primeira vez uma dúvida gelada atravessa sua mente. Isto não é apenas uma cidade grande. Isto é outra coisa. Isto é maquina. Isto é poder de escala que a Gália não possui, não pode possuir, nunca possuirá. E se a aliança com Roma não for parceria entre iguais? E se for erro fatal? Mas já viajou tanto, já está aqui, e seus inimigos arvernos não podem saber que ele hesitou. Então, engole a dúvida e continua. Apresentam sua proposta cuidadosamente formulada. Os Éduos, povo nobre e antigo da Gália, desejam ser reconhecidos oficialmente como amigos e aliados do povo romano. Em troca, proteção contra os arvernos e outras tribos hostis, apoio militar se necessário, o prestígio e segurança de estar associado ao poder de Roma. Os romanos escutam com atenção extrema, muito mais atenção do que os emissários éduos percebem ser normal. Fazem perguntas, muitas perguntas. Perguntas que parecem apenas curiosidade cortês, mas que, na verdade, são interrogatório sistemático. Quantas outras tribos existem na Gália? Quais são as maiores? Quais são as mais ricas? Onde ficam as minas de metais preciosos? Quais rios são navegáveis? Onde estão as melhores terras agrícolas? Quais tribos se odeiam? Quais alianças são estáveis? Quais líderes tribais são respeitados? Quais são vulneráveis a desafios internos? E os emissários éduos respondem, orgulhosos de demonstrar conhecimento, ansiosos para impressionar seus futuros aliados poderosos. Não percebem que estão entregando um manual de instruções detalhado para a conquista da Gália. E então, Roma acorda, com facilidade surpreendente, quase sem negociação. O tratado é redigido em latim, língua que os emissários éduos não dominam completamente, mas confiam nas traduções fornecidas. É selado com cerimônia impressionante. Os emissários voltam para casa orgulhosos, carregando cópias do tratado e presentes generosos. Agora os éduos têm o peso de Roma atrás deles. Seus inimigos terão que pensar 2, 3 vezes antes de atacá-los. A balança de poder finalmente se inclinou a seu favor de forma decisiva. Ou assim pensam. O que não percebem, o que não podem perceber porque vem de uma cultura completamente diferente, é que na lógica jurídica e política romana, a amizade não é gesto diplomático vazio, não é acordo entre iguais que podem romper relação quando convém. É vínculo que gera obrigações legais específicas, obrigações que Roma define unilateralmente, obrigações que crescem e se expandem com o tempo, obrigações que, interpretadas pela lógica romana, podem justificar praticamente qualquer intervenção. Tribos amigas de Roma devem fornecer soldados auxiliares quando Roma solicitar. Devem permitir passagem livre de tropas romanas por seus territórios, mesmo que isso viole acordos com outras tribos gaulesas. Devem informar Roma sobre movimentos e planos de outras tribos, mesmo que isso viole a confiança de aliados gauleses. Devem aceitar conselhos romanos sobre assuntos internos, conselhos que gradualmente se tornam ordens. E quando uma tribo amiga de Roma é atacada por outra tribo gaulesa, Roma não responde com mediação diplomática ou sugestões de paz. Roma responde com legiões. Outras tribos gaulesas observam nervosas o que aconteceu. Algumas imediatamente percebem a armadilha e se afastam de qualquer contato com Roma. Outras, especialmente aquelas que têm inimigos poderosos, seguem o exemplo éduo, buscando seus próprios tratados com Roma. Melhor estar do lado romano do que contra ele, pensam. Cada novo tratado dá a Roma mais influência sobre assuntos internos da Gália, mais informações sobre geografia, recursos, política tribal, mais justificativas para a intervenção quando aliados pedem ajuda. Os arvernos, orgulhosos e tradicionais, recusam categoricamente qualquer aliança com Roma. Veem isso como submissão inaceitável, como traição à identidade gaulesa, como fraqueza imperdoável.
Preferem confiar em suas próprias forças, em suas próprias tradições, em seu próprio valor como guerreiros. É uma posição admirável, honrada, corajosa e completamente suicida numa Gália onde metade das tribos já está aliada a Roma. Porque solidão na política fragmentada da Gália é fraqueza fatal. A Gália abriu a porta achando que escolheria quem entra e em quais termos. Não entende que Roma não entra como convidada que pode ser despedida quando conveniência acaba. Roma entra como dona que nunca mais sairá. A partir do século II a.C., Roma finca o primeiro dente no sul da Gália e nunca mais solta. Uma disputa territorial entre tribos gaulesas no sul escala para violência aberta. Roma, que já estabelecera presença na região mediterrânea, intervém, oficialmente para proteger rotas comerciais, oficialmente para estabilizar a fronteira, oficialmente como resposta temporária à situação específica. Mas quando a poeira baixa, Roma não vai embora. Estabelece a província da Gália Narbonense, primeira raiz romana fincada profundamente em solo gaulês, primeira cicatriz permanente. E décadas depois, quando os Édos invocam formalmente seu tratado com Roma, pedindo ajuda militar contra a coalizão de tribos rivais, Roma responde com velocidade impressionante, velocidade que sugere que talvez estivesse esperando exatamente essa oportunidade. Legiões cruzam os Alpes em formações que deixam os gauleses completamente impressionados. Não é horda barulhenta de guerreiros buscando glória individual. São colunas silenciosas, organizadas, movendo-se com precisão mecânica. Cada soldado carrega exatamente o mesmo equipamento. Cada unidade marcha no mesmo ritmo. Comandantes gritam ordens em latim e milhares de homens respondem instantaneamente como se fossem um só organismo. Os gauleses, acostumados ao caos colorido de suas próprias guerras, observam fascinados e perturbados. As legiões chegam. Acampam com eficiência surpreendente, transformando o campo vazio em fortaleza temporária em horas. Avaliam a situação, depois marcham para a batalha. O confronto é brutal e curto. A superioridade tática romana é devastadora. Guerreiros gauleses, individualmente corajosos e hábeis, se quebram contra a muralha impenetrável de escudos da legião. A disciplina romana simplesmente processa a coragem individual gaulesa como máquina processa matéria-prima. A guerra termina rápido. Os inimigos dos Édos são derrotados decisivamente. Alguns são mortos em batalha, outros fogem, outros ainda se submetem e aceitam termos humilhantes. Os Édos celebram. A aliança com Roma funcionou perfeitamente. Seus inimigos foram esmagados. Sua posição na Gália está agora garantida. E então esperam que as legiões voltem para o sul, retornando para suas bases além dos Alpes. As legiões não voltam. Estabelecem acampamento, temporário, explicam os comandantes romanos através de intérpretes, apenas até a situação se estabilizar completamente, apenas para garantir que os inimigos derrotados dos Édos não tentem vingança assim que Roma partir, apenas por precaução prudente. Os Édos aceitam a explicação, afinal são aliados de Roma, e aliados confiam uns nos outros, ajudam-se mutuamente. Semanas viram meses, primeiro estacas. Soldados romanos cravam madeira no solo, marcando o perímetro. Depois, paliçada, muros de troncos grossos formando barreira sólida. Depois, fosso, cavado profundo ao redor de toda a fortificação. Depois, torres, estruturas de observação que permitem ver quilômetros em todas as direções. Depois, muros de terra, reforçando, consolidando, tornando permanente. E ao redor, como cidade nascendo de semente, outras estruturas aparecem. Tendas de comerciantes, barracas vendendo vinho, azeite, ferramentas. Depois, casas de madeira. Depois, construções de pedra. Estradas começam a se espalhar, retas, sólidas, conectando a base a outros pontos. Moedas romanas circulam, palavras latinas se misturam ao gaulês. Jovens aprendem a negociar em duas línguas. O que era acampamento temporário agora é cidade. O que era presença militar agora é economia. O que era ajuda agora é ocupação. E ninguém consegue apontar o momento exato em que a mudança aconteceu. Mercadores romanos aparecem, primeiro um ou dois, depois dezenas. Constroem tendas fora dos muros do acampamento militar. Vendem vinho,
azeite, ferramentas, tecidos, especiarias. Aceitam pagamento em moedas romanas, facilitando, encorajando gauleses locais a adotarem sistema monetário romano, em vez de trocar mercadorias diretamente. As tendas se tornam barracas de madeira, as barracas se tornam casas, as casas se tornam construções de pedra. Artesãos romanos chegam, oferecendo habilidades especializadas, construtores que trabalham a pedra de formas que gauleses não dominam, olheiros produzindo cerâmica superior, vidreiros criando objetos que parecem mágicos. Prostitutas se instalam, atendendo soldados romanos com pagamento garantido. Taberneiros abrem estabelecimentos vendendo vinho e comida. Agiotas começam a emprestar dinheiro a gauleses locais, criando dívidas que os prendem à economia romana. Uma economia romana completa brota ao redor da base militar, como cidade parasita crescendo de hospedeiro. E as estradas? Roma começa a construir estradas, não trilhas de terra batida que viram lama quando chove, estradas de pedra, retas como flechas, ignorando topografia natural, sólidas, duráveis, projetadas para durar séculos. Oficialmente, essas estradas são para facilitar comunicação rápida entre a base e Roma, para permitir movimentação eficiente de tropas em caso de emergência, para melhorar comércio entre aliados. Na prática, essas estradas transformam fundamentalmente a Gália, cortam através de territórios tribais sem pedir permissão, facilitam penetração comercial romana em regiões que antes eram isoladas, permitem movimento de legiões com velocidade que gauleses, dependentes de trilhas antigas e transporte mais lento, não conseguem igualar. Cada quilômetro de estrada romana é uma artéria que bombeia a influência romana para dentro da Gália, drenando a autonomia gaulesa de volta. Mais fortalezas são estabelecidas nos anos seguintes, sempre com a mesma lógica apresentada. Temporárias, defensivas, apenas precauções razoáveis, sempre coincidentemente localizadas próximas a rotas comerciais cruciais, sempre em posições estratégicas que permitem controlar vastos territórios. Os gauleses começam a perceber padrão preocupante. Aldeias gaulesas próximas às bases romanas mudam de caráter. Jovens aprendem latim básico para negociar mais eficientemente com soldados e mercadores. Chefes locais aceitam presentes de comandantes romanos, armas de qualidade superior, vinho fino, joias, em troca de pequenos favores, informações, cooperação. Moedas romanas circulam mais livremente que metais preciosos tradicionais. Estilos romanos de vestimenta começam a aparecer, especialmente entre aqueles que querem parecer sofisticados e conectados ao poder. Há resistência, claro. Druidas alertam sobre perda de identidade cultural. Guerreiros mais velhos reclamam amargamente da presença estrangeira permanente. Alguns chefes tribais tentam organizar oposição, mas a resistência é dispersa, desorganizada, sem unidade ou coordenação, e enfrenta problema fundamental. Metade das tribos gaulesas agora tem tratados com Roma. Opor-se à presença romana significa opor-se a aliados dessas tribos, significa arriscar guerra civil gaulesa. E enquanto gauleses debatem entre si o que fazer, Roma continua catalogando tudo. Mapas ficam mais detalhados a cada mês, relatórios são enviados regularmente a Roma, descrevendo cada tribo, cada rivalidade, cada recurso natural, cada líder tribal que pode ser comprado ou manipulado. Informações fluem constantemente em uma direção, para o sul, para Roma. Décadas passam lentamente. Uma geração inteira de gauleses cresce vendo soldados romanos e fortalezas romanas como parte permanente da paisagem. Normal, inevitável, sempre esteve lá, sempre estará. A memória cultural se ajusta. Histórias antigas sobre Gália completamente livre começam a parecer lendas de tempo mítico, não realidade recente. E Roma consolida, expande, se aprofunda, pacientemente, metodicamente. Porque toda base temporária romana é permanente por natureza. Roma não sabe recuar, só sabe avançar, consolidar, controlar. E o que começou como proteção a aliado está começando a parecer muito, muito diferente. E o que parecia proteção começa a parecer ocupação. Fica até o final, porque o erro da Gália aqui vai custar séculos de liberdade. Para entender completamente o que está acontecendo, precisamos entender que guerra gaulesa e guerra romana são coisas fundamentalmente diferentes.
não apenas em táticas ou equipamento, mas em filosofia, propósito e execução. Quando um guerreiro gaulês se prepara para a batalha, ele está se preparando para evento que definirá sua identidade. Ele pinta o corpo com padrões azuis extraídos de plantas, cada desenho contando histórias sobre sua linhagem. Fixa o cabelo com cal até que fique em pé como crista ameaçadora. Coloca seu melhor torque de ouro no pescoço, símbolo de status que herdou do pai. Pega sua espada longa, arma que foi forjada especificamente para ele, que tem nome próprio, que será enterrada com ele quando morrer. Ele luta por honra pessoal, por seu nome, por sua reputação, pela história que será contada sobre ele depois que morrer. Cada confronto é chance de provar valor, demonstrar coragem, ganhar glória que sobreviverá à morte. Ele grita desafios a inimigos individualmente, proclama suas próprias façanhas, busca combates individuais contra os guerreiros mais ferozes do lado oposto, porque vencer esses duelos traz honra máxima. A guerra gaulesa é intensamente pessoal, é emocional, é barulhenta, é caótica, é teatro tanto quanto violência. Quando um legionário romano se prepara para a batalha, ele está se preparando para trabalho. Ele veste armadura padronizada idêntica à de centenas de outros homens. Pega escudo retangular que é exatamente igual a todos os outros escudos na legião. Pega a espada curta, gladius, que é ferramenta, não obra de arte personalizada. Pega 2 dardos, pila, para arremessar antes do choque. Ele não luta por glória pessoal, luta porque é soldado profissional e essa é sua função. Seu nome individual não importa, importa sua posição na formação, importa que execute ordens precisamente, importa que funcione como uma engrenagem perfeita na máquina maior. Ele não grita desafios, obedece comandos gritados por oficiais, avança quando ordenado, recua quando ordenado, mata eficientemente, sem drama ou emoção desnecessária. A guerra romana é impessoal, é calculada, é silenciosa até o momento do choque, é matemática aplicada através de violência organizada. Um chefe gaulês comanda através de carisma pessoal e reputação ganha em batalha. Os guerreiros o seguem porque o respeitam, porque juraram lealdade pessoal a ele, porque acreditam em sua coragem e sabedoria. Se o chefe demonstra fraqueza, perde seguidores. Se o chefe cai em batalha, seus homens podem continuar lutando por vingança, ou podem fugir em desespero, ou podem seguir outro líder que emergir no momento. Depende de personalidades, de relações pessoais, de contexto emocional. Um centurião romano comanda através de hierarquia militar codificada e autoridade institucional. Os soldados o obedecem não porque necessariamente o admiram pessoalmente, mas porque a cadeia de comando diz que devem, porque o sistema militar romano funciona assim, porque desobediência resulta em punição severa e previsível. Se o centurião cai em batalha, outro oficial assume imediatamente. A legião continua funcionando exatamente como antes. Guerreiros gauleses treinam individualmente ou em pequenos grupos, tornam-se excelentes espadachins através de prática constante desde a infância. Desenvolvem força impressionante, reflexos rápidos, coragem testada em caçadas e combates menores. São letais em duelos 1 contra 1. Legionários romanos treinam em formação. Praticam movimentos coordenados repetidamente até que se tornem automáticos. Suas espadas curtas são projetadas especificamente para golpes rápidos de estocada a partir da proteção dos escudos, não para duelos elaborados. Individualmente, legionário médio talvez seja guerreiro inferior ao guerreiro gaulês médio, mas não lutam individualmente. Lutam como unidade coordenada onde o todo é infinitamente maior que a soma das partes. Em campo aberto, quando forças gaulesas e romanas finalmente se confrontam, o choque inicial é absolutamente terrível. Gauleses avançam com coragem que beira a loucura, gritando, batendo espadas contra escudos, criando estrondo ensurdecedor que deve quebrar espírito do inimigo antes mesmo do primeiro golpe. Alguns completamente nus, confiando apenas na proteção dos deuses e em sua própria ferocidade. Outros pintados de azul dos pés à cabeça. Outros com cabelos fixados em cristas altas.
todos fazendo barulho máximo, criando caos visual e auditivo máximo. Romanos os esperam em silêncio disciplinado, escudos levantados formando muralha sólida, lanças prontas na primeira linha. 3 linhas de profundidade, cada uma pronta para substituir a anterior quando necessário. Sistema testado e refinado em centenas de batalhas ao longo de séculos. Quando as linhas colidem, a violência é indescritível. A força física gaulesa é real e aterrorizante. Guerreiros enormes, furiosos, completamente destemidos. Alguns conseguem penetrar as linhas romanas através de pura violência bruta, abrindo brechas na formação. Mas não conseguem sustentar a pressão. Porque quando o guerreiro gaulês abre brecha na linha romana, ele a explora sozinho ou com um pequeno grupo de companheiros próximos. Busca glória individual matando o máximo possível de inimigos. Avança profundamente sem olhar para os lados, sem coordenar com outros. Quando legionários romanos identificam fraqueza na linha inimiga, sinalizam para oficiais. Outros manipules, unidades de 120 homens, se movem para explorar a brecha de forma coordenada. Cercam o guerreiro gaulês que penetrou suas linhas, atacam de múltiplas direções simultaneamente, metodicamente. A batalha gradualmente deixa de ser coleção de duelos heróicos e vira problema matemático frio. Quantos gauleses precisam cair antes que a moral coletiva quebre? Quantas baixas a legião pode absorver, repor e continuar funcionando normalmente? E depois da batalha, quando o sangue finalmente para de correr, a diferença entre os dois sistemas fica ainda mais clara. Gauleses celebram vitória com festas que duram dias e noites. Cantam canções elaboradas sobre os feitos dos heróis que se destacaram. Enterram seus mortos com rituais complexos e honrarias. Distribuem despojos dos vencidos. Então, eventualmente, voltam para suas aldeias e suas vidas normais. Romanos catalogam as perdas metodicamente. Registram nomes dos mortos para informar famílias e processar pagamentos. Substituem soldados caídos com recrutas já treinados que estavam esperando. Reparam ou substituem equipamentos danificados usando o sistema logístico bem estabelecido. Analisam formalmente o que funcionou e o que falhou na batalha. Ajustam táticas baseado em lições aprendidas. Preparam-se sistematicamente para a próxima batalha. Para os gauleses, guerra é evento. Tem começo, meio e fim. Acontece, depois termina. Vida retorna ao normal. Para Roma, guerra é processo. Contínuo, sempre melhorável, refinado em escala que gauleses não conseguem compreender completamente. E há algo mais, algo fundamental que gauleses demoram décadas para entender completamente. Romanos não lutam apenas para vencer batalhas individuais, lutam para conquistar e controlar território, permanentemente. Cada vitória romana é seguida imediatamente de consolidação administrativa. Fortes são construídos, estradas são estendidas, populações são registradas e contadas, sistemas de impostos são estabelecidos, leis romanas são impostas. Guerra romana não termina quando os gritos de batalha cessam e os corpos são contados. Termina somente quando o território conquistado foi completamente transformado em província administrada, quando a resistência foi esmagada tão completamente que nem memória dela permanece viva. A guerra deixou de ser confronto de coragens, virou máquina de processamento territorial. E máquinas não cansam, não sentem remorso, não negociam termos baseados em honra. Apenas processam território sistematicamente até que não reste absolutamente nada para conquistar. No ano 60 a.C., um nome específico começa a circular com frequência crescente entre os gauleses que prestam atenção cuidadosa aos movimentos políticos em Roma. Caio Júlio César. Para a maioria dos gauleses, o nome ainda não significa muito. Apenas mais um político romano entre centenas, mais um general entre dezenas. Roma produz esses homens constantemente. Mas alguns observadores particularmente atentos, especialmente aqueles gauleses que vivem perto das bases romanas e que aprenderam a prestar atenção em política romana, notam detalhes preocupantes sobre esse homem específico. César está endividado. Não apenas endividado, mas devendo fortunas absolutamente massivas a credores extremamente poderosos. Em Roma,
Dívidas desse tamanho normalmente significam ruína política total e irreversível. Ou significam que o homem está apostando absolutamente tudo numa única jogada, que está disposto a arriscar tudo porque acredita que pode ganhar tudo. César é politicamente vulnerável de formas múltiplas. Tem inimigos poderosos no Senado, conservadores tradicionais que o veem como ameaça fundamental à ordem estabelecida, rivais pessoais que gostariam genuinamente de vê-lo destruído, humilhado, exilado ou morto. Não tem base de apoio sólida em Roma, não vem de família tradicionalmente poderosa, não tem fortuna herdada, precisa construir poder do zero em ambiente hostil. César é incrivelmente, extraordinariamente ambicioso. Mesmo pelos padrões romanos, e romanos são povo ambicioso, sua ambição é notável e alarmante. Existe história famosa contada em toda Roma sobre César chorando diante de uma estátua de Alexandre o Grande, porque aos 30 anos Alexandre já havia conquistado o mundo conhecido, enquanto César, na mesma idade, ainda não havia feito nada memorável. E, crucial, César acaba de ser nomeado governador da Gália Cisalpina e da Gália Narbonense, províncias romanas no norte da Itália e sul da atual França. Posições que lhe dão comando legal sobre várias legiões. Posições que lhe dão fronteira direta e autoridade sobre território que faz fronteira com a Gália ainda livre. Para homem endividado, cercado de inimigos, desesperadamente ambicioso e agora comandando legiões perto da Gália, essa combinação de fatores significa uma coisa só: oportunidade. César olha para a Gália livre não como território estrangeiro de povos com suas próprias culturas e direito de existir. Olha como solução. Solução para todas suas dívidas, solução para sua vulnerabilidade política, solução para sua ambição desmedida. E, crucial, como oportunidade de criar base de poder tão grande que o torne politicamente indestrutível em Roma. César não é como outros generais romanos que vieram antes dele. Aqueles queriam vitórias militares suficientes para avançar politicamente em Roma. Queriam escravos e ouro para pagar dívidas. Queriam glória para impressionar o Senado e o povo. César quer mais. Muito, muito mais. Quer transformar a guerra na Gália em evento épico que rivalize com as conquistas lendárias de Alexandre. Quer riqueza suficiente não apenas para pagar todas suas dívidas, mas para se tornar um dos homens mais ricos de Roma. Quer criar exército pessoalmente leal a ele, não a Roma. Quer glória tão grande que o torne figura indispensável para a República. Quer, embora ainda não admita abertamente nem para si mesmo, poder que transcenda todas as limitações republicanas tradicionais. E percebe, com a inteligência brilhante que todos reconhecem nele, que a Gália pode fornecer tudo isso. Relatórios detalhados sobre a Gália acumulam-se em sua mesa. Ele os lê obsessivamente, frequentemente até altas horas da noite. Memoriza nomes de tribos, estuda mapas até conhecer cada rio, cada montanha. Analisa informações sobre líderes tribais, identificando fraquezas psicológicas e políticas que podem ser exploradas. César entende algo que outros generais romanos não entenderam completamente. A Gália não precisa ser conquistada através de força bruta pura aplicada indiscriminadamente. A Gália pode ser conquistada de forma muito mais eficiente usando suas próprias divisões internas contra ela mesma. Tribos que se odeiam podem ser manipuladas para destruir umas às outras. Aliados podem ser gradualmente transformados em dependentes. Inimigos potenciais podem ser isolados diplomaticamente antes de serem destruídos militarmente. E tudo isso pode ser feito de forma que pareça defensivo para observadores em Roma. Roma simplesmente protegendo aliados leais. Roma meramente respondendo a ameaças legítimas. Roma agindo relutantemente, forçada pelas circunstâncias. Mas César precisa de pretexto inicial. Precisa de algo que justifique mobilização total das legiões sob seu comando. Algo que permita transformar operação militar limitada em campanha de conquista completa. E em 58 a.C., esse pretexto aparece, quase como se o próprio destino estivesse cooperando com os planos de César. Os Helvécios, tribo poderosa das montanhas do leste, tomam decisão que mudará tudo. Decidem abandonar suas terras ancestrais e mover-se para o oeste, atravessando territórios de múltiplas outras tribos gaulesas. É movimento massivo,
um povo inteiro em movimento. Dezenas e dezenas de milhares, uma marcha que parecia não acabar nunca. Tribos gaulesas no caminho previsto dos Helvécios entram em pânico absoluto. Não querem horda enorme cruzando suas terras, consumindo recursos, potencialmente ficando e criando conflitos permanentes. Enviam mensageiros urgentes a César. Pedem intervenção romana, pedem proteção. César age com velocidade que sugere que estava esperando exatamente esse tipo de oportunidade. Mobiliza todas as legiões disponíveis, marcha rapidamente para interceptar os Helvécios. E quando os enfrenta em batalha, não apenas os derrota, massacra-os com eficiência brutal. Força os sobreviventes traumatizados a voltar para suas terras originais. A Gália inteira assiste impressionada, assustada. Roma acabou de demonstrar poder militar absolutamente terrível. Mas alguns observadores mais perspicazes percebem o problema fundamental. César não volta para sua província ao sul depois da vitória. Não desmobiliza suas legiões, não declara a missão cumprida. Fica, na Gália, com suas legiões em plena mobilização, procurando ativamente o próximo problema que justifique mais intervenção. E pretextos, na Gália eternamente dividida e cheia de rivalidades, nunca faltarão, nunca faltarão. Antes de César chegar fisicamente com suas legiões, Roma já venceu metade da guerra através de décadas de infiltração paciente, divisão de tribos, coleta de inteligência. Depois que César chega, a guerra se torna inevitável. Não porque César quer especificamente guerra, mas porque César quer conquista. E a Gália, dividida e ingênua, tornou conquista possível. Mas ainda é guerra contida. Ainda há espaço teórico para diplomacia, recuos calculados, acordos negociados. Isso está prestes a acabar completamente. Leva tempo, tempo precioso que a Gália não tem para as tribos entenderem completamente o que está acontecendo. Porque César é absolutamente brilhante em moldar narrativas e controlar percepções. Cada movimento militar é cuidadosamente apresentado, tanto para Roma quanto para a Gália, como estritamente defensivo, como resposta necessária a ameaças legítimas. Ele não está conquistando o território, está protegendo aliados vulneráveis. Não está invadindo terras soberanas, está respondendo a pedidos formais de ajuda. Não está expandindo o império, está estabilizando fronteiras perigosas. Derrota os Helvécios em 58 AC, porque eles ameaçavam diretamente tribos aliadas de Roma e a estabilidade de toda a região. Enfrenta e derrota tribos germânicas que cruzam o Reno em 58 AC, porque representam perigo existencial para a Gália e, por extensão, para as províncias romanas. Intervém em disputas complexas entre tribos gaulesas, porque foi formalmente chamado por aliados que precisam desesperadamente de proteção contra a agressão injusta. Cada ação individual parece razoável quando explicada isoladamente. Cada intervenção tem justificativa que soa legítima. Mas quando você junta todas as ações e olha o padrão geral, a imagem fica absolutamente clara. Território após território, região após região, tribo após tribo, a Gália está sendo sistematicamente absorvida por Roma. Os primeiros a perceber completamente o padrão são os arvernos, a tribo orgulhosa que sempre, desde o início, se recusou categoricamente a fazer qualquer tratado com Roma, que sempre insistiu em confiar exclusivamente em sua própria força militar e suas próprias tradições. Observam com crescente horror enquanto César derrota inimigo após inimigo, enquanto legiões se espalham pela Gália como água penetrando terra seca, enquanto mais e mais tribos aceitam proteção romana ou são forçadas brutalmente à submissão. Tentam desesperadamente formar grande coalizão anti-Roma, enviam mensageiros para todas as tribos importantes, argumentam eloquentemente que Roma não vai parar voluntariamente, que ser aliado de Roma é apenas ilusão temporária que termina em subjugação, que todos, eventualmente, sem exceção, serão conquistados se não resistirem unidos agora. Mas a Gália fragmentada, dividida por séculos de rivalidades, simplesmente não sabe reagir como unidade.
Tribos que são formalmente aliadas de Roma recusam categoricamente. Têm tratados assinados, têm obrigações legais, têm medo justificado de que, se virarem contra Roma agora, suas próprias terras serão as próximas a serem invadidas e suas populações as próximas a ser escravizadas. Tribos que ainda são tecnicamente neutras hesitam fatalmente. Não querem se indispor com Roma sem necessidade absoluta. Talvez os arvernos estejam exagerando o perigo. Talvez Roma realmente pare depois de estabilizar a situação. Talvez seja possível negociar termos aceitáveis. Tribos que são inimigas históricas dos arvernos veem oportunidade cínica. Se os arvernos entrarem em guerra aberta contra Roma e forem destruídos completamente, antigas dívidas de sangue serão pagas. Antigas humilhações serão vingadas. Poder regional será redistribuído favoravelmente. A tentativa desesperada de unidade gaulesa morre antes mesmo de nascer verdadeiramente. E César observa tudo isso desenrolar-se com satisfação. Recebe relatórios detalhados sobre cada conversa significativa, cada mensageiro enviado, cada tentativa de formar aliança, porque tem rede extensa de informantes. Gauleses que foram comprados com ouro romano, gauleses que genuinamente acreditam que o futuro inevitável pertence a Roma e querem estar do lado vencedor. Gauleses que simplesmente querem sobreviver e proteger suas famílias. César sabe quem está organizando resistência antes mesmo que os planos se solidifiquem completamente e age preventivamente com precisão cirúrgica. Isola líderes potencialmente perigosos diplomaticamente. Destrói tribos que parecem capazes de servir como núcleo para a unificação mais ampla. Recompensa generosamente aqueles que permanecem leais a Roma, criando exemplos visíveis de que cooperação paga melhor que resistência. É cirurgia política e militar feita com precisão brutal. Quando alianças anti-Roma finalmente conseguem se formar, já é tarde demais. Muito tarde. Porque Roma já controla recursos absolutamente cruciais, já tem bases estratégicas em posições que permitem controlar território vasto. Já mapeou completamente todo o território relevante. Já sabe exatamente onde atacar para causar máximo dano com mínimo esforço. E as próprias alianças gaulesas, formadas tarde demais sob pressão extrema, são fatalmente frágeis, compostas por tridos que fundamentalmente não confiam umas nas outras, lideradas por múltiplos chefes que competem por prestígio e autoridade mesmo em meio à crise existencial, compostas por guerreiros individualmente corajosos, mas sem treinamento coordenado real. Enfrentam legiões que lutam juntas há anos, comandadas por oficiais experientes que participaram de dezenas de campanhas, apoiadas por sistema logístico que garante suprimentos, reforços e equipamentos constantes, coordenadas por general que é, possivelmente, o melhor estrategista militar de sua geração inteira. As primeiras grandes batalhas da resistência organizada são desastres absolutos. Gauleses lutam com bravura que realmente impressiona até observadores romanos cínicos. Morrem aos milhares sem recuar. Recusam-se a fugir mesmo quando tudo está obviamente perdido. Demonstram coragem que deveria ser imortalizada em canções. Mas coragem, sozinha, não vence legiões romanas. Táticas tradicionais não coordenadas não superam disciplina romana refinada por séculos. Orgulho tribal e busca de glória individual não substituem unidade de comando e objetivos estratégicos claros. Derrota após derrota se acumula inexoravelmente. Tribos inteiras são efetivamente destruídas como entidades políticas. Dezenas de milhares de sobreviventes são escravizados e enviados para mercados de escravos em Roma e outras cidades. Aldeias que existiam há séculos são queimadas completamente. Campos cultivados são devastados sistematicamente. E cada derrota gaulesa torna a próxima derrota mais provável estatisticamente, porque guerreiros experientes morrem e não são substituídos. Recursos se esgotam, moral coletiva desmorona progressivamente.
enquanto Roma simplesmente repõe perdas através de sistema bem estabelecido e continua avançando metodicamente. Druidas tentam intervir desesperadamente, convocam assembleias tribais urgentes, invocam todos os deuses, realizam rituais elaborados de proteção, mas percebem com horror crescente que estão lutando contra algo que seus rituais ancestrais simplesmente não conseguem tocar ou afetar. Não é apenas guerra física de corpos e espadas, é guerra de sistemas civilizacionais completos. E o sistema romano, impessoal, metódico, implacável, é objetivamente mais eficiente que qualquer coisa que a Gália consegue mobilizar. Quando a Gália finalmente tenta reagir de forma coordenada, Roma já escreveu o final. Só falta executar o roteiro até a conclusão inevitável. 58 a.C. Júlio César cruza para a Gália livre com 6 legiões disciplinadas. 52 a.C. A Gália sangra, quase quebra. 51 a.C. O resto é caça. Cerco por cerco, tribo por tribo. 6 anos de guerra intensa, mais 2 de limpeza. Foi literalmente tudo que levou para destruir completamente um mundo que existia há milênios. Não porque os gauleses eram fracos militarmente, eles eram guerreiros formidáveis, corajosos até o limite absoluto do suicídio, hábeis em suas táticas tradicionais, conhecedores íntimos de suas próprias terras, numerosos. Não porque Roma era invencível ou possuía alguma vantagem mística. Legiões romanas foram derrotadas múltiplas vezes durante a campanha. César quase foi morto em várias ocasiões. A conquista custou sangue romano também, muito sangue. A Gália caiu porque lutou da única forma que sabia lutar, como tribos independentes defendendo o orgulho tribal, como guerreiros individuais buscando glória pessoal em combate, como povo que genuinamente valorizava honra e coragem acima de vitória estratégica. E Roma venceu porque lutou como máquina perfeitamente ajustada, sistemática, implacável, aprendendo metodicamente com cada erro, adaptando-se rapidamente a cada novo desafio. A política acabou. Os elegantes tratados de amizade revelaram-se armadilhas cuidadosamente construídas. A diplomacia morreu completamente, afogada em oceanos de sangue. A guerra deixou de ser cálculo político limitado, deixou de ser operação militar controlada com objetivos específicos, deixou de ser conquista civilizada. Virou aniquilação metódica, destruição sistemática, terra arrasada feita por cálculo. Roma não está mais tentando diplomaticamente estabilizar fronteiras perigosas, não está mais simplesmente protegendo aliados vulneráveis, não está mais agindo defensivamente em resposta a ameaças. Está destruindo, completamente, sistematicamente, permanentemente. Porque César e seus oficiais perceberam verdade fundamental. A Gália só pode ser verdadeiramente controlada se for quebrada tão completamente que nunca mais, em gerações futuras, consiga se levantar como ameaça. E César está prestes a mostrar, com brutalidade que chocará até mesmo romanos acostumados à violência, exatamente o que isso significa na prática. Cidades serão cercadas e todos os habitantes massacrados. Centenas de milhares serão escravizados. Regiões inteiras serão despovoadas deliberadamente. A população da Gália cairá em milhões. Mas essa história específica, essa história de sangue inimaginável, de resistência final desesperada, de cidades queimadas e populações exterminadas, de um homem chamado Vercingetorix que tenta o impossível, essa história merece ser contada completamente, com todos os detalhes que a tornam simultaneamente heróica e absolutamente terrível. Se você chegou até aqui, inscreva-se no Ecos da História. Aqui, a história não é contada como lenda confortável ou mito edificante, é mostrada como mecanismo brutal, como engrenagem que tritura civilizações inteiras e cospe impérios construídos sobre ossos. Porque o que acontece em seguida não é apenas mais uma guerra antiga entre povos que não existem mais, é destruição cuidadosamente planejada e sistematicamente executada, apenas vestida com linguagem de conquista civilizadora. É o nascimento sangrento de uma nação através da morte completa de outra.
É o momento preciso em que a Gália deixa de existir como entidade independente, e algo completamente diferente, Gália Romana, começa a ser forjado literalmente no fogo. No próximo episódio, a Guerra da Gália, o episódio final da liberdade gaulesa, o momento em que um jovem nobre chamado Vercingetorix tenta o impossível, unir todas as tribos contra Roma, e o dia em que César demonstra que não há absolutamente nenhum limite para o que está disposto a fazer para vencer. A liberdade gaulesa vai morrer lutando com tudo que tem, e o mundo depois disso nunca mais será o mesmo. Até a próxima, no Ecos da História.